Você já parou para pensar que uma única frase pode curar uma pessoa ou destruir um relacionamento inteiro? Provérbios 18 nos lembra que vida e morte estão no poder da língua. Hoje a leitura foi do capítulo 18 do livro de Provérbios. Mas antes, meu nome é José, estou aqui para falar um pouco sobre esse capítulo do livro de Provérbios, né? Olá, irei passar aqui para vocês um breve resumo do livro do capítulo 18 de Provérbios. Esse capítulo ele fala sobre relacionamentos e poder das palavras. Como nos capítulos anteriores, já vem enfatizando sobre a questão da palavra ou da língua. E esse capítulo ele foi subdividido, então esse resumo foi subdividido em cinco tópicos. Que o primeiro, ele fala sobre o perigo do isolamento e do egoísmo, do versos 1 e 2. No verso 1, ele fala sobre o isolamento, né? Então, ele diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, Salomão aqui já alertava que quem se afasta de todas geralmente se faz por egoísmo. Então, assim, as pessoas que geralmente se isolam, elas estão pensando mais em si do que nas outras. Ou muitas vezes também pode ser que seja alguma questão psicológica, né? Então, para não ser corrigido ou para viver apenas conforme a sua vontade. Tem esse detalhe também. Então, a sabedoria floresce na comunidade. Então, assim, o que que ele nos diz é que, né, em comunidade, nós temos a tendência de sermos mais sábios, de captarmos a essência de tudo aquilo ali e filtrar as coisas que são faladas e sermos sábios e aflorar mais a sabedoria em nós, né? E no verso 2, eu não vou ler no celular, não, vou ler aqui na minha tela agora. No verso 2, ele fala a, sobre o tolo e sua opinião, que diz assim: o tolo não tem prazer em aprender, entender, mas apenas em expor o que pensa. Ele prefere falar do que ouvir. Então, ao contrário do sábio, o tolo, a tendência dele é falar, 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 mas nada de querer ouvir o que as outras pessoas estão falando, estão dizendo. Mas o sábio, ele ouve mais do que fala. Como no vídeo anterior eu comentei, que também foi mencionada essa questão aí de falar, e porque nós temos somente uma boca e dois ouvidos, porque Deus é a sabedoria em pessoa que ele já nos deu somente uma boca e uma língua, porque senão, já viu, né? Tem gente que com uma só fala que se decorda não para mais, quanto mais se tivesse mais de uma. Certo? Então vamos aqui no passo 2 dos versos 10 e 11 fala sobre a segurança real versus a segurança ilusória. Então, esse versículo ele mostra onde devemos colocar nossa confiança. E no verso 10 ele fala sobre a torre forte, que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. A ela corre o justo e está seguro. Quando estamos em perigo ou aflitos ou em aflição, o caráter e a presença de Deus são nossa única proteção real. Então, assim, o único ponto seguro, o porto seguro que temos que recorrer é Deus. Esse nunca irá falhar, certo? Então, aqui no verso 11 ele fala da ilusão da riqueza, que diz assim: para o rico, sua riqueza é sua cidade forte, ou sua fortaleza, né? Mas o texto diz que isso é apenas na sua imaginação. Ou seja, isso só é na imaginação do rico, porque ele pensa que a riqueza dele vai proteger ele de tudo. Assim, ajuda bastante. Hoje em dia a gente vê que quem tem, quem tem riquezas, ele tem bastante vantagens, porém, não é totalmente, porque a única segurança que temos certeza é a de Deus, que é o nosso porto seguro. E diz também que o dinheiro pode comprar conforto, mas não
protege a alma ou o destino final. Muita sabedoria nesse verso, né? Então, aqui na parte 3 ele fala sobre a prudência no julgar e no ouvir, que é no versos 13, 15 e 17. Então, Salomão aqui nos dá regras de ouro para não sermos injustos. Então, no verso 13, ele fala sobre ouvir antes, assim, que diz assim: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha, ou seja, tolice, né? Quantas vezes tiramos conclusões antes da pessoa terminar de falar? O sábio espera ouvir tudo. Então aqui já fala aí o contraste entre o sábio e o tolo, né? Porque o tolo, ele antes da pessoa terminar de falar, ele já vai julgando e falando o que ele pensa sem entender o que realmente está acontecendo ou o real fato daquilo tudo. Agora, o sábio não, ele já vai ouvir tudo primeiro para depois ele analisar e aí sim ter um discernimento e tirar as conclusões dele após tudo isso. Então, assim, vamos ser sábios, não tolos. Aqui no verso 17 ele fala sobre as duas versões, que diz assim: o que primeiro advoga a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Este é o princípio jurídico e social. Toda a história tem dois lados. Nunca tome uma decisão ouvindo apenas uma pessoa. Então, isso é o princípio da sabedoria em relação à questão de ouvir e tomar decisões sobre falas, ou, porque assim, se você for escutar somente um lado, como que o outro lado vai se defender se não tem a sua parte ouvida e entendida por quem está julgando? Então vamos ouvir os dois lados da questão. Então na parte 4 aqui, dos versos 20 e 21, ele fala sobre o poder da vida e morte da língua. Olha só, aqui esses versículos eles estão, assim, eles são ouro, né, para você entender e levar para sua vida. Então aqui no verso 20 ele fala sobre a colheita da boca, que diz: do fruto da boca o homem se farta. Ou seja, você vai comer as consequências do que você diz hoje. Então, se você quer comer coisas boas, então você tem que falar coisas boas. Temos que tomar cuidado no que iremos falar, porque senão, se falarmos coisas ruins, é daquilo que iremos comer. No verso 21 ele fala sobre o poder supremo, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo ele resume muito do que você está lendo, né? Ou do que nós estamos lendo aqui nesse capítulo, no capítulo 18, né? Então, assim, as palavras podem destruir um relacionamento que, que ele simboliza como morte, não, ele diz como fala sobre a morte, ou curar uma alma, que é a vida. E fala que o responsável pelo uso desse poder, ele ou seja, tem uma responsabilidade imensa. Você pode matar ou viver, ou dar vida a alguém com o poder da sua língua. Então, cuidado com o que você pronuncia. A palavra tem poder. Lembre-se, tudo foi criado com o poder da palavra. Então, assim, o Deus, quando criou tudo, ele criou com o poder da palavra, onde lá no início, em Gênesis, ele fala sobre haja a luz e ouve-se a luz. Então, vamos tomar cuidado. Aqui na parte 5 ele fala sobre relacionamentos e favor divino, que é do verso 22 e 24, né? No 22 ele fala sobre o casamento e diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. Então Salomão reforça aqui que o bom casamento é uma bênção vinda diretamente de Deus, que se você tem
um casamento que não ajuda, ou seja, que só tem briga, discórdia, enfim, isso não vem de Deus. Então, um bom casamento vem diretamente de Deus. E tem no versículo 14, verso 1, ele fala assim que uma mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola ela destrói com as suas próprias mãos. Então, temos que saber se aquele relacionamento que estamos iniciando, se realmente ele vem de Deus, porque a mulher tola, ela pode destruir você e ela mesma. Então, aqui no verso 24 ele fala sobre a amizade profunda, que diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Ter muitos conhecidos é bom, ele diz, mas o Provérbios exalta aquela amizade rara e profunda que é mais leal que a própria família. Isso é muito importante. Então, você tem que saber bem escolher suas amizades, porque se você tem bons amigos, isso pode te levar para frente, mas se você escolher amizades tóxicas, você pode se dar mal. Então, vamos ter discernimento, né, e sabedoria para escolher as boas amizades. Então, aqui ele fala no, no Provérbios 18, ele nos convida a examinar dois pontos, né? Suas fontes de segurança, que fala lá no verso 10, e o peso das suas palavras. Então, são dois pontos muito importantes. Então, vamos escolher a quem nos achegar para termos segurança, que só tem um mais seguro, que é Deus, né? E o peso das palavras. Então, vamos ter que discernir o que realmente temos que falar e quando falar. Então, vamos ouvir mais e falar sabiamente. Então, fala também que as palavras que você vai dizer hoje para a sua família ou no trabalho serão somente de vida ou de morte. Lembre-se que o sábio é aquele que primeiro ouve e depois processa tudo e, por fim, usa a língua como uma ferramenta de construção, não de destruição. Então, vamos ser construtivo, vamos ser construidor com a palavra e não destruidor. Então, assim, você também teve, se você teve alguma experiência, nos conte aqui nos comentários, fale alguma coisa que você aprendeu aqui que vai te levar para a sua vida. Se você acredita que alguém possa se beneficiar do ensinamento, da sabedoria desse capítulo de hoje, compartilhe com ela. Então, deixa aí seus comentários, dá um curtir e nos vemos no próximo vídeo.